Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria. Bom dia, Jurandir. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Nesta sexta-feira, dia 21, vocês tiveram feriado ontem, né? Mas hoje nós estamos aqui nesta manhã com muita alegria com meu irmão Jurandir aqui para partilhar este bom dia com Maria. Vamos partilhar a palavra de Deus, o Santo Evangelho, nessa sexta-feira. A palavra é muito importante para nós. A palavra nos alimenta, nos encoraja, nos faz ser assim, ó, alegres, né? Ó a cara da irmã, que alegria. É. Porque é a palavra que alimenta. O próprio Deus, o próprio Senhor vem através da palavra nos alimentar. E o Evangelho de hoje, dessa sexta-feira, hoje é dia 21, não é mesmo? Isso. Uma sexta-feira. E na sexta-feira nós recordamos o quê? Toda sexta-feira nós recordamos o quê? Penitência, né? Penitência e a morte de Jesus. Isso mesmo. Pensa um pouquinho. Antes de falar da palavra, pensa um pouquinho hoje na morte de Jesus. Nos pregos em suas mãos, o prego nos seus pés, coroado de espinhos, levantado no madeiro. A igreja nos ensina que na sexta-feira é dia de jejum e de meditar a morte de Jesus na cruz. Jesus fez a vontade do Pai. Ele fez plenamente a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? Em relação a Jesus, é que Jesus morresse na cruz, foi morto na cruz e ressuscitou para nos salvar. Então Jesus fez a vontade do Pai. Hoje, dia 21 de novembro de 2025, quem tem que fazer a vontade do Pai somos nós. Nós temos que fazer a vontade do Pai que está nos céus. Hoje o Evangelho vai falar isso. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele vai apontar para os discípulos e vai dizer assim, ó, esses aqui é os que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Se eu quero fazer parte da família de Jesus, eu preciso fazer a vontade do Pai. Imitar Jesus. Claro, nós não vamos ser pregados numa cruz, né? Hoje, nós vamos passar por outro tipo de sofrimento, de morte. Nós vamos ser mortos por causa do nome de Jesus. Tem muita gente no mundo sendo mortas, sendo presas por causa do nome de Jesus. Ô, glória! Imagina você sendo preso, sendo presa, sendo morta por causa de Jesus, porque Jesus fez a vontade do Pai. Nós também temos que fazer a vontade do Pai. Nós corremos o risco de ser mortos, presos. Mas glória a Deus, aleluia, se nós estivermos fazendo a vontade do Pai, para ser chamado de quê? De irmãos de Jesus, para fazer parte da família de Jesus. Hoje nós precisamos fazer a vontade do Pai para ser chamados de mãe de Jesus. Imagina! Irmãos de Jesus, fazer parte da família do Senhor. Vamos ouvir a palavra agora. É muito linda a palavra de hoje. Toda palavra é linda, mas ela é para o dia de hoje. A igreja celebra esta palavra hoje para ficar bem gravado no nosso coração. Aquele que faz a vontade do Pai, que estás nos céus, faz parte da família de Jesus. São chamados de irmãos de Jesus, até de mãe, como está na palavra. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. O Senhor está no meio de nós, através da palavra. Vamos ouvir a palavra. Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos,
e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe então alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos ensina que precisamos fazer a vontade do Pai para fazer parte da família dele. Jesus sempre aproveitava as oportunidades para ensinar. Jesus pregava a palavra à multidão. Então estava à sua frente ali uma multidão, muitas pessoas. E alguém chega e fala assim: ó, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora, quer falar com o Senhor, quer falar com você. Aí Jesus olha para aquela multidão e começa a ensinar. Ó, aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus, esse sim é minha mãe, é minha irmã e meus irmãos. Aquele que faz a vontade do Pai. Então Jesus está ensinando o que para nós hoje, neste Evangelho? Ele não está desprezando a mãe, Nossa Senhora, a mãe que gerou ele ali durante 9 meses. Ele não está desprezando a mãe que amamentou, que cuidou dele quando era pequenininho. Não, nada disso. Mas ele aproveitou a situação, não é? Porque alguém quis trazer a mãe de Jesus e os irmãos, que são primos na realidade, à frente da multidão. Mas Jesus quis aproveitar a situação para ensinar o quê? Todos têm acesso a Ele. Olha a sua palavra. Todos podem ter acesso a Jesus. Não só a mãe dele da época, naquele momento, os irmãos, os primos naquele momento, mas todos têm acesso a Ele se fizer a vontade do Pai que está nos céus. Todos nós podemos chegar até o Senhor. Basta fazer o quê? A vontade. E qual é a vontade do Pai? A vontade de Jesus, do Pai para com Jesus foi o quê? Que Ele morresse na cruz, ressuscitasse ao 3º dia para salvar toda a humanidade, para salvar todos nós. Agora, essa foi a vontade do Pai para com Jesus. Agora, para nós, eu e você, qual que é a vontade do Pai para a tua vida? Para a tua missão? São Paulo vai dizer que nós temos que procurar saber qual é a vontade de Deus na nossa vida para que nós possamos fazer. E aí, fazendo a vontade do Pai que está nos céus, nós vamos fazer parte, vamos ficar ligados com o Senhor Jesus. Mas nós precisamos fazer o quê? A vontade do Pai. Glória a Deus, aleluia. Palavra da salvação para nós hoje, nessa sexta-feira. Vamos fazer a vontade do Pai para ser chamados, para fazer parte da família do Senhor Jesus, para ter acesso ao Sagrado Coração de Jesus. Amém. E que nessa sexta-feira nós pedimos a ajuda de mamãe, não é mesmo, Jura? Olha aqui, ó, coisa linda. Dá para ver direitinho aí? Dá, com certeza. Desse tamanho, acho que dá, né? Amém. Nessa sexta-feira, vamos pedir a intercessão dela, a ajuda dela, para nós, né, lembrarmos dessa via sacra, como o nosso irmão aqui disse, que a igreja nos pede hoje. Reze conosco essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.